Chegamos à última aula desse nosso módulo sobre capitais explícitos, capitais invisíveis, capitais ocultos e disfarçados. Eu sei que esse foi um módulo longo e agora a gente vai falar sobre mentores, conselheiros e sobre parcerias estratégicas. Deixa eu só explicar um pouquinho por que eu quis colocar esses 3 tópicos juntos nessa aula. O foco principal dessa aula é mentoria, tá bom? A gente vai falar sobre mentores. E eu sei que existem muitas dúvidas, afinal, o que é um mentor? Como que é essa relação? Como que você consegue explicitamente ter um mentor ou implicitamente ter um mentor? A gente vai falar sobre tudo isso. Agora, eu resolvi também falar sobre conselheiros e sobre parceiras estratégicas, porque muitas vezes a relação que você tem com o mentor, ela pode acabar tomando outras formas também. Um mentor pode acabar virando um conselheiro da sua empresa. Um mentor pode acabar querendo engajar numa relação comercial. E eu acho que dependendo do relacionamento que você tem com esse mentor, uma boa solução é tentar criar uma parceria estratégica. Mas a gente vai falar sobre tudo isso. Vamos mergulhar então nessa nossa aula sobre mentores e mentorias com algumas pitadas de outros papéis que essas pessoas podem ter na sua vida. Afinal, o que é um mentor? Não tem uma resposta absoluta. Pessoas têm experiências diferentes quando o tópico é mentoria. Eu já tive experiências muito diferentes, vou compartilhar algumas com você aqui hoje. Mas, em geral, um mentor é uma pessoa que já teve uma vivência específica, que já passou por algumas situações, que já sentiu na pele alguns desafios e que consegue compartilhar essas experiências contigo. E ao ouvir essas experiências, agrega muito na sua vida. Essa é a minha definição. Então, quando você linka essa definição com algumas outras definições, por exemplo, muito se fala em coach, né? Um coach é algo bem diferente. Normalmente, um coach é uma pessoa que te faz perguntas e você mesmo vai atrás das respostas. Ele te faz passar por todo um processo onde você mesmo procura dentro de si respostas para perguntas que você tem. Um mentor, na minha experiência, é bem diferente. Ele compartilha o que ele viveu. Ele compartilha a vivência dele. Ele, inclusive, fala o que faria no seu lugar. Não para você realmente fazer o que ele faria, mas porque é uma relação diferente. Não é um processo de descoberta interna que você encontra a resposta. Não. É um negócio muito mais direto, muito mais rasgado. Pelo menos é a experiência que eu vivi com muitos mentores. E lembrando, normalmente essa relação é pautada na vivência do mentor. Então, vamos trazer isso para o meu caso. Se alguém quiser começar uma startup no mercado de educação, eu tenho vivência para, de alguma forma, compartilhar o que eu vivi e, por meio desse compartilhamento, te ajudar a entender possíveis ações ou possíveis decisões. Se alguém sonha em entrar no MIT, eu vivi isso. Se alguém sonha em fazer um programa de verão na Google, eu vivi isso. E por aí vai. Então, a relação de mentoria, a meu ver, é saudável quando o mentor passou por vivências específicas que de alguma forma são relevantes para o mentorado e ao compartilhar de forma rasgada essas vivências, ele ajuda o mentorado a entender melhor decisões que ele deve tomar. Beleza. Agora, como que essa relação se inicia? É um lance que tem um contrato e você chega com esse contrato e fala: sejamos agora oficialmente mentores e mentorados. Na minha experiência, não é bem assim. As coisas acontecem de forma muito natural. Essa foi a experiência que eu vivi com todos os mentores da minha vida. Foi algo muito orgânico. Normalmente, essa relação que se forma não é explícita, não é cheia de regras. Ela começa de uma forma totalmente informal. Se a gente pegar o exemplo
Vamos supor que alguém quer começar uma escola. Eu tenho vivência em começar a fase nova. Daí eu começo a conversar com a pessoa. Vamos supor que eu estou compartilhando minha experiência e eu menciono algumas coisas. Por exemplo, desde o começo eu evitei criar custos fixos altos. Por exemplo, começando com o aluguel de um prédio inteiro. Eu evitei isso. Eu não acho que se começa assim. Posso pegar e compartilhar. Eu aprendi que educar não é apenas providenciar um bom conteúdo. Educação é o que você faz a pessoa sentir. Educação tem muito mais a ver com sentir do que simplesmente tacar um conteúdo na pessoa. Esse conteúdo tem que desencadear sentimentos nas pessoas. Então pode ser que eu comece a falar essas coisas que fazem sentido para a minha experiência. E daí a pessoa que está me ouvindo pira nisso. É super útil para ela. Ela responde de uma forma que eu percebo que é super útil para ela, que ela sacou, que é aplicável. Então, normalmente, a relação de mentoria começa dessa forma bem informal, bem orgânica. Numa conversa onde alguém compartilha alguma coisa e a resposta da pessoa mostra o quanto aquilo que você compartilhou foi relevante, o quanto ela tem profundidade e vivência para entender da sua vivência e por aí vai. O mentor acaba sacando que a vivência dele pode ser muito útil para a pessoa. E a pessoa mentorada acaba sacando também que a vivência do outro pode realmente acelerá-la. E assim, de uma forma orgânica, bem não estruturada, essa relação pode ir se fortalecendo. E daí a maneira como essa relação vai evoluir, cabe a cada relacionamento. De novo, não tem regras, as coisas são bem soltas. Quando eu cheguei no Vale, e eu acabei participando de um jantar com outros brasileiros, e eu conheci um empreendedor brasileiro fantástico, chamado Reinaldo Normandi. Nesse jantar eu conversei com um monte de gente, conheci um monte de gente legal, e no final eu só conversei com o Reinaldo no finalzinho, porque não deu tempo de a gente conversar, então a gente acabou trocando uma ideia por 2 minutos, mas nesses 2 minutos eu saquei que ele era uma pessoa muito interessante, e ele sacou que eu também era uma pessoa interessante. A gente acabou trocando cartões e tal, a gente mandou uma mensagem um pro outro, e a gente decidiu que a gente ia sair para conversar. Bom, aquele cafezinho que deveria durar 20 minutos, que era o que a gente tinha marcado, durou 6, 7 horas de conversa. Eu aprendi sobre um monte de aspectos da vida do Reinaldo e desafios pelos quais ele passou que tinham tudo a ver com o que eu estava passando. Ele sacou que ele podia ser útil para mim. Eu saquei que eu não queria largar do Reinaldo. E essa primeira relação muito forte de mentoria no Vale do Silício me deixou mal acostumada. Porque o Reinaldo é um cara que é um professor nato. Ele ama sentir que ele ensinou algo através da vivência dele e aquilo agregou para a pessoa, sem absolutamente segunda intenção nenhuma. E ele não fez isso só comigo na vida. Ele fez isso com muita gente. Conheço muita gente que ele ajudou e que ele mentorou. Então, ele é um cara muito bacana, inteligentíssimo, com uma experiência riquíssima, viveu em diversos países, trabalhou em diversas indústrias, um cara super aberto, que compartilha os erros e acertos de forma rasgada para que você consiga tirar proveito disso. Um cara que, se você precisa, compartilha todos os documentos que ele já usou na vida, que podem eventualmente virar um documento padrão, que podem te ajudar a acelerar um investimento que você quer levantar ou coisas assim. Um gentleman extremamente bem educado. Um cara que é um super encorajador de mulheres, que acredita na igualdade de gêneros. Um cara muito legal. E, além de tudo, divertido, legal. Eu fiquei mal acostumada. Esse foi o meu primeiro grande mentor no Vale do Silício.
E detalhe, ele é meu mentor até hoje. Converso com ele constantemente. É um cara brilhante que adora pegar o que tem de mais valioso e compartilhar. Cara muito legal. E um cara com uma visão muito peculiar de mundo também. Quando ele vai e muda de país ou de cidade, e ele recentemente mudou para Boston, agora ele está realizando um trabalho junto ao MIT, ele na hora começa a sacar as peculiaridades daquela cultura. Ele tem uma visão muito bacana das coisas, ele entende muito de pessoas. É muito legal aprender com alguém que tem vivência própria, mas entende muito do ser humano, né? Então essa foi a minha primeira relação. Depois disso, eu tive várias outras relações de mentorias, também muito especiais, e que às vezes evoluíram de outras relações. Por exemplo, o meu chefe na Uyala é um cara com uma atenção ao detalhe muito única. Eu aprendi muito com o Alex, que era o meu chefe na Uyala. Só que a nossa relação no começo era de chefe e funcionário, certo? Eu não vi ele como um mentor no começo. Mas eu comecei a admirar muito a forma como ele sempre viu uma maneira de fazer as coisas ainda melhor. A maneira como ele aprendia uma coisa e de forma resumida compartilhava o que ele aprendeu. A rapidez com que ele olhava para qualquer produto e rapidamente tinha um feedback em como deixar aquele produto mais perfeito. De repente, eu comecei a enxergar ele como um mentor. E quando isso aconteceu, de novo, não é que a gente vai formalizar. Não é que eu mandei um e-mail pro Alex falando: parabéns, você acaba de ser elevado à categoria de mentor. Não é assim. Eu senti ali que a vivência real dele, que estava acontecendo agora, que muitas vezes eu compartilhava dessa vivência, porque a gente trabalhava junto, super agregava na minha vida. Então, criou-se ali uma relação de mentoria muito bacana também. Vivi algumas relações mais complicadas de mentoria na minha vida? Sem dúvida. Teve um cara muito, muito bem-sucedido do Vale do Silício que eu acabei participando de uma viagem com ele e foi muito legal passar esse dia com ele. Ele é muito inteligente, eu aprendi demais com ele. E eu gostei muito dele, ele gostou muito de mim. E, de novo, essa relação natural que eu sentia já que ia dar em alguma coisa, aconteceu. E daí, constantemente, a gente saía, a gente tomava café. Isso antes até de eu mudar de volta pro Brasil. E daí eu mudei de volta pro Brasil. Fui visitar o Vale alguns meses depois. E fui encontrar com ele, fui tomar um café com ele. Eu reparei que ele estava meio estranho. Sabe a síndrome das pernas inquietas? Que a pessoa está conversando contigo, mas parece que a perna dela vai sair voando de tanto que ela balança as pernas, de ansiedade e de falta de paciência. Ele estava assim. E eu perguntei se estava tudo bem, conversamos, eu expliquei o que estava fazendo com a fase nova. A fase nova tinha 6 meses de vida nessa época, então estava tudo muito recente. E daí ele jogou uma pergunta, ele falou: Bel, eu não entendo, você acabou de me falar sobre 2, 3 pessoas super bacanas aí no Brasil que você conheceu, que potencialmente querem investir na sua empresa, que podem ser mentores da sua vida. Por que você não pega essas pessoas aí que estão ajudando e dá um pedaço grande da empresa para eles? E assim, não é uma questão de merecimento. Claro que merecem. Pessoas que agregam na minha vida, que abrem meus horizontes, que abrem portas. Claro que elas merecem um pedaço da minha empresa. Se a gente tá falando de merecimento, merecer merece. Mas é complicado você pegar uma situação que antes era pautada numa troca que não é comercial e de repente tacar um pedaço da sua empresa na pessoa. Pode ser bom e pode ser ruim por diversas situações. Então, eu sempre tive uma relutância muito grande em colocar um viés comercial em algo que funcionava sem viés comercial, que já era uma troca completa por si só sem o viés comercial. Mas bom, expliquei isso para ele e falei, claro, no futuro, dependendo de como essas relações evoluírem, se a pessoa quiser um pedaço da empresa, mas sem problema nenhum. Merecimento essas pessoas merecem, não tem problema nenhum.
Eu só não acho que agora, acabei de começar a empresa, ela tem 6 meses de vida, é o horário certo para pegar uma empresa da qual eu tenho 100% e começar a atacar pedaços em pessoas que não necessariamente estão engajadas com a empresa. Às vezes elas estão engajadas comigo, elas estão compartilhando uma vivência comigo. E eu reparei que a pessoa ficou bem... não gostou da minha resposta. A pessoa queria que eu falasse, tem razão, vou dar um pedaço para cada um. E estava claro ali para mim. Essa pessoa queria um pedaço da fase nova. E assim, de novo, essa questão é merecimento, merece, por mais que fazia um ano que a gente não se falava, que eu tinha voltado para o Brasil, a gente não tinha conversado, que se a questão é de merecimento, então eu tenho que conversar com várias outras pessoas que estão mais engajadas na empresa do que aquela pessoa. Mas o ponto foi, eu decidi não tomar essa decisão, não dei pedaço da fase nova para ninguém, principalmente não naquele momento. E o que aconteceu? Ele nunca mais me chamou para um café. Então assim, às vezes existem expectativas. Esse cara não é um cara ruim ou não bacana porque ele esperava um pedaço da minha empresa. Cada um com suas expectativas. Nas outras relações de mentoria que ele tinha, ele acabou meio que virando conselheiro das empresas. E dele tinha um contrato explícito das coisas que ele precisava fazer. Ele ia em reuniões, ele tinha que abrir algumas portas específicas, virou um contrato. Eu não queria aquilo. Por mais que aquilo fosse muito valioso, até estrategicamente talvez fosse melhor para minha vida, para o meu negócio, mas não era aquilo o relacionamento que a gente tinha. Eu não queria colocar aquele viés naquele momento. Mas você tentar entender o que é padrão para uma outra pessoa e quais são possíveis expectativas que ela tem é muito importante, porque se você não perceber, você pode acabar frustrando aquela pessoa. Hoje em dia, aqui no Brasil, existe a escola de mentores, do Sidney Oliveira. O Sidney é um cara muito legal. Ele é um mentor para mim. Ele é um cara fantástico. E a definição dele de mentor é diferente do que eu trouxe para essa aula. Inclusive, quem se forma mentor, aquilo vira meio que uma profissão. Lá ele fala sobre relações de mentorias pagas. Na minha vida eu não vivi isso, mas eu sei de muita gente que viveu isso. E não tem problema, não é menos porque é pago. Só que se a relação vai ser financeira de alguma maneira, eu acho que tem que ser explícito. E eu acho que a pessoa que está lá, de uma forma informal, tem que colocar as expectativas dela na mesa, porque às vezes o outro não consegue adivinhar. Se eu tenho um modelo mental, se a minha primeira relação que definiu aquele modelo mental foi a relação com o rei, com o Reinaldo, e daí para uma outra pessoa a expectativa é outra, isso tem que ser falado. Senão existe a frustração de essa necessidade não ser suprida. De novo, não tem problema nenhum ser uma relação financeira, mas tem que ser explícito. Eu tenho mentores que agora são conselheiros da minha empresa. Faz sentido, a gente mudou a relação. É uma relação contratual. É uma relação onde agora cada parte tem compromissos. A gente decidiu fazer isso. A gente achou que era o momento para isso, a gente achou que isso ia agregar para a pessoa, ia agregar para mim, ia agregar para o negócio. Só que tem momentos e momentos para isso. Então você tem que entender quais são possíveis vertentes ou caminhos pelos quais essa relação de mentoria pode acabar se transformando. Por exemplo, uma relação de mentoria pode continuar uma relação de mentoria. Eu tenho uma relação muito similar de mentoria com o Reinaldo hoje, 8 anos depois que eu conheci ele, em relação ao que eu tinha assim que eu conheci ele. Funciona. Tem uma leveza muito grande, tem uma confiança muito grande, tem um respeito muito grande. É zero financeira essa relação. Poderia ter uma troca financeira? Super poderia. Se fizer sentido pegar e distribuir um pedaço da minha empresa para o rei, eu vou fazer de super bom grado. Se fizer sentido para o momento de vida dele
e para o momento de vida da minha empresa, nossa, eu faço, como se diz em inglês, num heartbeat, numa batidinha aqui do meu coração. Sem dúvida faria sentido. Mas até agora, a forma como evoluiu está muito bom assim. Um outro caminho pode ser esse caminho de evoluir para uma relação de conselho. Quando uma empresa tem um conselho, o jogo é diferente. Um mentor, muitas vezes, está compartilhando a vivência dele para mim. E eu estou ouvindo aquilo, estou filtrando, estou decidindo o que eu uso e o que eu não uso. Inclusive, mais uma coisa que eu fiquei mal acostumado em relação à mentoria com o Reinaldo é que ele é um cara que entrega tudo que ele tem do melhor, e se porventura você não usar o conselho dele, ele não fica magoado. E depois eu vim a conhecer pessoas que se abriam, que compartilhavam coisas maravilhosas, que falavam o que fariam, e se porventura eu acabasse fazendo outra coisa, a pessoa ficava bem desapontada. Fazia parte da expectativa dela que eu realmente seguisse o que ela me falava que eu tinha que fazer. Então, assim, tem relações e relações, e não tem melhor ou pior, você tem que só entender quais são esses relacionamentos. Talvez uma relação de mentoria pode evoluir para uma parceria estratégica. Um dos meus maiores mentores de vida, um dos meus primeiros mentores de vida, é o Edmilson, diretor do Etapa. Foi meu professor, foi uma das pessoas mais importantes da minha vida, porque me abriu os olhos, mostrando que eu podia prestar a faculdade fora. Quando eu voltei para o Brasil, eu queria de alguma forma fazer algum negócio com Etapa. Fazia sentido. Estava começando uma empresa no mundo de educação, sou extremamente grata à minha escola, e eu achei que valia evoluir a relação de mentoria do Ed para uma parceria estratégica. Então a gente resolveu que o primeiro mês da fase nova ia ser dentro do Etapa, que o lançamento ia ser lá dentro. A gente decidiu e desenhou uma parceria estratégica. Foi super bacana. Aliás, foi crucial. Independente de não ser capital financeiro, o apoio que o Etapa me deu quando eu comecei a fase nova foi um super capital. Tanto um capital humano, quanto um capital social, quanto realmente um capital de recursos que eles já tinham. Teve vezes também que eu super me encantei com alguém, que alguém super se encantou comigo, que a gente se encontrou uma vez, 2 vezes e foi muito bacana, e que depois a gente nunca mais se viu. Essas coisas acontecem. Eu tenho algumas pessoas também com quem eu tenho uma relação de mentoria e a gente é muito diferente. Então, para mim, é super curioso poder constatar que aquela pessoa que eu admiro toma decisões totalmente diferentes da minha. Por exemplo, estava discutindo com um amigo que virou mentor sobre a minha relação com palestras e com cursos, e ele estava falando como ele faz as coisas. E ele falou: Bel, quando eu tenho uma apresentação para fazer, eu me tranco, eu faço um roteiro do que eu vou falar, e daí eu passo horas e horas e horas e mais horas mexendo em cada palavrinha. E treinando, e treinando, e treinando, até que eu memorizei aquilo que eu queria passar. Poxa, que interessante aprender que é isso que ele faz. Isso não cabe a mim, porque eu não funciono dessa maneira. Mas é bacana aprender como ele faz. Bacana aprender como uma pessoa que eu admiro e tem resultados pode agir de forma totalmente diferente da minha, e no final, tanto ele quanto eu podemos entregar apresentações que tocam o coração das pessoas. E cada um de forma muito diferente. Então, assim, você aprende a respeitar o diferente. Né? O mentor não é aquele que tem todas as respostas para a sua vida, ou que vai de largada te dar um conselho que é exatamente o que você precisava. Não. É uma relação de compartilhamento de vivência.
É uma relação de filtrar o que ele está compartilhando também pela sua vivência e ver o que é aplicável para você. E detalhe, às vezes um mentor maravilhoso pode dar um conselho que pode acabar não sendo tão bom. E às vezes um mentor que não é tão próximo pode acabar dando um conselho certeiro que você nem segue, mas deveria ter seguido. Na época que eu estava saindo da Uyala, um mentor muito querido, um cara muito inteligente, me aconselhou a não seguir adiante com a Lemon e aceitar passar pelo processo de recrutamento do Instagram. Eu não dei ouvidos a esse conselho. Eu completamente ignorei esse conselho. Um outro mentor, a pessoa que mais me conhecia, falou: Bel, não, esse é o momento de você virar cofundadora de uma empresa no Vale. Se for possível, você ter essa experiência junto a esse cara que você admira tanto, que é o Wences, e ter essa experiência sendo cofundadora da empresa, é isso que tem que fazer. Esse conselho não é tão certeiro. Mas eu não vou julgar uma relação de mentoria em cima da eficácia dos conselhos. Porque no final, usar ou não usar o conselho, cabe a mim. Se eu seguir um conselho que no final não necessariamente era o melhor caminho, e se eu não seguir um conselho que potencialmente poderia ter sido um bom caminho, estou contando uma história específica, ninguém sabe o que é certo ou o que é errado depois que passou o que passou, mas eu sou a protagonista. Eu tô decidindo acatar ou não acatar aquele conselho. Lembra disso. Não adianta você ter uma relação com o seu mentor no qual o cara te aconselha alguma coisa e no final é uma ideia ruim e você fica pé da vida com o cara. Você é o protagonista. Você decide se você usa ou não usa o conselho. Né? Não adianta cortar relações de mentoria porque o conselho não foi certeiro. Isso não existe. Mas você tem que lembrar, às vezes existem sim segundas intenções numa relação super próxima. E, de novo, eu tento fugir desse estigma de alguém é do bem e alguém é do mal. Ah, se o cara tem segunda intenção como mentor, ele é uma pessoa do mal. Não, eu não acho que é assim. Eu acho que as pessoas são boas e cada um tem a maneira padrão com qual olha para uma situação. Cada um tem vivências específicas que geram expectativas específicas, mas existem sim situações de mentores que começam a ver que você está voando muito alto e não querem te ver voando alto. Por diversas razões. Não porque não querem seu bem, mas porque talvez achem que está voando alto demais e que a queda vai ser alta demais. Às vezes, uma relação de admiração incondicional é muito perigosa. A real boa relação, quando o assunto é mentoria, é uma relação de respeito mútuo, de aprendizado mútuo, não uma relação cega. É muito perigosa uma relação cega, onde existe uma admiração incondicional e um dos lados tem liberdade para poder machucar o outro e tudo bem, porque a admiração é incondicional. Tem algumas relações bem perigosas. E tem gente que sim, que te ajuda e te ajuda querendo alguma coisa em troca. E não te fala. Conforme você vai interagindo com mais gente, você vai entendendo esses diferentes perfis. Agora, o que eu acho? As expectativas têm que ser transparentes. Nenhuma dessas coisas que eu estou descrevendo são necessariamente problemáticas. Se forem explícitas, se forem conversadas, se forem faladas. Vamos supor que alguém quer te ajudar a divulgar alguma coisa. Se essa pessoa está divulgando e ajudando, mas ela tem alguma expectativa de que talvez ela vai te ajudar, mas ela quer um pedaço da sua empresa,
ela tem que falar. Ela não pode achar que você vai cair do céu ou achar que não, mas é óbvio que a pessoa vai perceber que eu quero isso. Não, as pessoas têm modelos mentais diferentes. As pessoas têm vivências diferentes. As pessoas têm expectativas diferentes. Não dá para simplesmente imaginar que o outro lado consegue enxergar todas as suas necessidades. As coisas precisam ser conversadas, precisam ser explícitas. Eu piro em pessoas. E para mim um mentor é um acelerador de pessoas. Ao longo da minha vida, eu acabei virando mentora de muita gente. Como eu vejo o meu papel de mentora? O que eu tento fazer é mostrar para a pessoa o que é possível hoje, agora, com os recursos que você tem. Isso é uma das formas pelas quais eu gosto de agregar. Claro que eu desenhei nos meus projetos várias outras maneiras de escalar isso. Eu tenho a Ajudanca, que é uma banca de ajuda para algum projeto que as pessoas tenham. Eu tenho o BeDream, que é um aplicativo de mentoria colaborativa. Então, a minha vontade de ajudar vai muito além do que eu consigo fazer no 1 a 1. E isso também está presente aqui nesse curso que é gratuito, nos nossos livros que são abertos. Então, assim, é muito fácil de entender o quanto eu quero ser útil para as pessoas, o quanto eu quero agregar e o quanto eu quero realmente mostrar para a pessoa o que é possível hoje, como é possível hoje, os recursos que ela já tem, destravar a pessoa, destravar o potencial dela. Vou dar um exemplo específico de como eu gosto de adicionar valor. Eu estava conversando com um garoto que me considera mentora dele. É um menino super legal, super inteligente, super dedicado, super determinado. Ele está trabalhando num projeto e ele começou a me contar: Bel, nos últimos 6 meses eu me dediquei muito e eu finalmente consegui chegar na pessoa que eu queria chegar. Eu queria chegar nessa pessoa aqui e finalmente, depois de 6 meses trabalhando nisso, o produto que eu criei, eu consegui mandar uma carta para essa pessoa, consegui o endereço dela e agora esse produto está nas mãos dela. Uma história dessa, eu olho e falo: pera, calma. Você está depositando todas as suas esperanças numa pessoa que não necessariamente vai ver essa carta, que não sabe o quanto você está colocando expectativas nela. É isso que está acontecendo? O meu papel é questionar as situações. Você realmente acha que seu melhor uso do tempo é pegar 6 meses para criar um plot maluco, para chegar em alguém, acreditando que essa pessoa, de uma forma milagrosa, vai solucionar todos os seus desafios? Não me parece uma estratégia de protagonista. Não me parece uma boa ideia. Então, eu gosto de agregar valor questionando os porquês, fazendo a pessoa parar para pensar, resgatar onde ela colocou o tempo dela, parar para entender se ela realmente está focando no importante ou se ela está só gerando tarefas uma atrás da outra para parecer ocupada. Eu gosto de ajudar dessa maneira. Como mentora, para mim, isso é uma das partes que eu gosto de agregar, porque na minha vivência eu consegui minimizar isso. Então, no final, para mim, o mentor é alguém que vivenciou coisas relevantes, que tomou na cara, que caiu, que levantou, que tá aí firme e forte, que sobreviveu e que quer compartilhar esses aprendizados com o próximo que vai sofrer coisas parecidas. Eu acredito que a melhor mentoria é pautada em vivência e eu acho que é muito importante você não só esperar encontrar um mentor, mas perceber que você pode ser um mentor. E não me diga que você não pode. Porque, por exemplo, se alguém está agora prestando vestibular e você já passou no vestibular, você pode ser um mentor para essa pessoa. Se alguém está agora tentando conseguir o primeiro emprego, você já conseguiu o primeiro emprego, você pode ser um mentor para essa pessoa. Então, não subestima o quanto é possível, através da sua vivência, agregar para a história do outro, agregar para a vivência do outro.
E esse ponto daquele que fez, e pode ter acertado, pode ter errado, mas fez. Esse cara, é muito importante que ele esteja disponível para o ecossistema e compartilhe os seus aprendizados. Por quê? Porque essas histórias são reais, são desmistificadas, são menos românticas, são pautadas em vivências e é muito importante você aprender com pessoas que fizeram ou tentaram fazer coisas que de alguma forma pode te ajudar a dar passos mais certeiros nas ações que você está tomando agora. Então, um mentor pode ser muito importante. Fora que ele traz com ele, muitas vezes, um capital social muito relevante. E você pode transformar essa relação em alguma outra relação. Lembrando, eu tenho pavor de parecer que eu tô abusando de algum relacionamento. Eu tenho realmente pavor. Eu gosto quando as pessoas sentem que eu tô conversando com elas, que eu tô aprendendo com elas, porque eu as respeito, porque eu as valorizo, porque eu sou obcecada por aprender. E por isso, não tem nenhuma outra segunda intenção. Agora, talvez, ao definir que aquele mentor pode virar um conselheiro, ou ao perceber uma parceria estratégica que você pode fazer com aquele mentor, você encontra caminhos bacanas que, no meu caso, matam essa minha objeção de achar que talvez eu estou abusando de uma pessoa. Exemplo super simples na minha vida. Eu estava começando a fase nova, tive a chance de sentar e conversar com o Jorge Paulo Lemann, um cara que eu admiro absurdamente, tive a honra de tê-lo como autor do meu prefácio no meu 3º livro e admiro muito esse cara. Já tinha sentado com ele antes, já tinha conversado com ele antes. Ele me perguntou, me disse como eu posso te ajudar. Eu não gosto de pensar que talvez eu vou propor alguma coisa e vai parecer que eu tô abusando da boa vontade de alguém. Então, eu acabei chegando no desenho com ele de uma parceria com a Fundação Estudar. E foi super bacana. Tiveram 10 alunos da Fundação Estudar que foram alunos da primeira versão dos meus cursos. Porque eu falei que o que eu mais buscava eram pessoas sérias que fossem fazer o meu curso e fossem dar um honesto feedback de como o curso pode ser ainda melhor. Repara como isso para mim é confortável. Eu não sinto que eu estou abusando de ninguém e eu sinto que agrega todas as partes. Então, quando eu trago o assunto de parcerias estratégicas para cá, é porque se você acabar se vendo numa relação de mentoria aonde tá claro que o outro lado espera uma mudança nessa relação, você pode propor algumas dessas coisas. E te digo uma coisa, uma das situações mais desesperadoras que pode acontecer na sua vida é ter um mentor que tem algumas segundas intenções, que às vezes não são nem ruins, podem ser segundas intenções boas, tipo, quer ser seu sócio, sabe? E daí ele propõe essas intenções, é transparente e tal, e você fala não. Te digo, cuidado com o quanto uma relação muito forte, muito intensa, pode acabar sendo influenciada por um não. Ainda mais se você tem relação com gente grande que não está nada acostumada a receber não. Então isso foi um pouquinho sobre mentoria, sobre conselheiros, parcerias estratégicas. Esse assunto aqui, mais uma vez, como várias outras aulas, eu poderia passar horas falando sobre isso, mas eu acho que a gente cobriu o relevante para você entender diferentes relações de mentoria. E se lembra, você não tem que só buscar um mentor, você tem que também ser um mentor. Beleza? Então, com isso, a gente fecha o nosso 3º módulo e se embora aprender muito mais
no nosso próximo módulo.